A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês hoje, nesse dia lindo, maravilhoso, que Deus nos deu, né? Que respiramos o ar da vida, que o Senhor nos permite viver mais um dia. Eu quero deixar aqui o meu abraço, um beijo para a Cléo, a Nicinha, que anda comentando em todos os vídeos, anda bem assim, interagindo com o estudo de Atos. Também eu quero deixar um abraço para a pastora Edna Guimarães, que também deixou ali seu comentário, e também para Simone Matos, que também anda comentando e anda interagindo com os vídeos. Deus abençoe vocês, e quero deixar também um beijo para todas vocês que andam assistindo, acompanhando, mesmo que vocês não estejam comentando, mas estão acompanhando, às vezes me mandam mensagens pelo WhatsApp. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Então vamos hoje à nossa leitura do capítulo de número 26. Nós vimos aqui que Paulo foi colocado perante o rei Agripa, né? E depois que Festo explicou tudo o que tinha acontecido e por que Paulo estava ali, então agora vamos ver o que o rei Agripa vai fazer com essa situação de Paulo. Veja bem que Paulo ficou preso 2 anos, simplesmente porque Félix queria fazer gracinha para os judeus, não queria ficar mal com os judeus, então manteve ele preso ali por 2 anos. E depois também porque ficava pedindo propina para Paulo, querendo que Paulo pagasse pela sua liberdade. Paulo, obviamente, não aceitou fazer isso e ficou ali preso durante 2 anos. E foi quando ele produziu os evangelhos, quando ele continuou pregando, continuou fazendo a obra de Deus e pregando para aquele povo ali da alta sociedade, né? Aqueles governadores, os magistrados, enfim, para todo aquele povo importante ali. Então vamos ver agora o que acontece com ele? No capítulo 26, então vamos à nossa leitura. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Então o rei Agripa vira para Paulo e fala assim: olha, eu te dou permissão para você se defender. Então Paulo levanta a mão em sua defesa, né? Tipo assim, silêncio todo mundo, que agora eu vou falar. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então Paulo fala com ele assim, fala, olha, eu sou muito venturoso, ou seja, eu sou muito abençoado de poder estar aqui na presença do rei para poder me explicar. Isso é uma honra, né? Eu sou um venturoso. E como o Senhor está ciente, como o Senhor conhece os costumes dos judeus, né? As tradições religiosas, se o Senhor me der um pouquinho de atenção e me ouvir com paciência, eu vou me defender, eu vou explicar o que está acontecendo. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quisessem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Olha só, então Paulo está falando aqui, ó, todo mundo me conhece desde jovem, que eu fui criado entre os judeus em Jerusalém, e eu fui criado no princípio mais rígido da nossa religião, da seita. Ele chamou de seita, a mais severa seita da nossa religião. Eu vivi como um fariseu. Lembra dos fariseus que ele falou? Eu sou fariseu também. Então aqui ele está falando que ele viveu como um fariseu. Ele foi criado na seita dos fariseus. Que o fariseu ele é um religioso muito rigoroso. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui, sou julgado. Então ele fala, olha, eu vivi nessa eu vivi nessa, enfim, no rigoroso da lei, na rigorosidade, eu vivi no rigoroso da lei. Mas pela promessa, pela graça de Deus, pela promessa que Deus fez da graça, eu agora estou sendo julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente dia e noite.
Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Então tu fala assim, Deus deu uma esperança para nós já desde o início. E as 12 tribos de Israel, se vocês lembram da história de Israel, quando Jacó ele teve 12 filhos, né? E ele recebeu a promessa de Deus e ele teve o nome dele mudado de Jacó para Israel. Então ele se tornou ali pai da nação e ele teve 12 filhos. E cada um dos filhos formou uma tribo, formou um clã, né? Formou uma tribo em Israel. Então por isso que se fala as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que formaram a nação, que formaram os israelitas, né? Então ele fala assim, então Deus, através das promessas, das profecias, dos profetas, Deus nos deu a promessa da ressurreição. E por causa disso, porque eu venho pregando a ressurreição, que eles estão me acusando, né? O que também fiz em Jerusalém. Peraí. Por essa coisa incrível que Deus ressuscite os mortos, então. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Então ele falou assim, olha, eu já imaginava que no nome de Jesus eu ia praticar muitos atos, eu ia fazer muita coisa. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então ele falou assim, olha, eu era tão assim, rigoroso junto com os fariseus, estando ali junto com os fariseus, que quando eles perseguiam, encarceravam os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, eu estava ali e eu consentia na morte deles e eu votava a favor da morte daqueles que pregavam a ressurreição por Jesus Cristo. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. E Paulo falando, olha, eu torturava eles, eu castigava eles e eu obrigava eles a blasfemarem contra Jesus. E até nas cidades estranhas eu ia atrás desse povo, eu perseguia eles. Sobre que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que comigo estavam. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. E eu disse, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas das quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então Paulo aqui explica a sua conversão. Ele fala, olha, eu perseguia esse povo, mandava matar, castigava, torturava, forçava eles a blasfemarem. Mas até que um dia eu estava indo para Damasco e ali eu encontrei Jesus e Jesus me chamou. Então aqui mais uma vez ele dá testemunho da sua conversão, como que foi o encontro dele com Jesus, como que Jesus apareceu para ele, falou para ele que ele tinha que parar com aquilo, que ele tinha que agora anunciar a salvação, anunciar a ressurreição dos mortos, anunciar que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos e que Jesus estava aqui para nos dar a salvação, a vida eterna. Então aqui ele está explicando, ele está pregando de certa forma, através do seu testemunho, ele está pregando para o rei Agripa e para todos que estavam ali ouvindo, inclusive os seus acusadores. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Então ele está falando, olha, eu recebi uma incumbência do céu, eu recebi uma missão de Deus e eu fui obediente a essa missão. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então ele fala, olha, e eu obedeci ao chamado de Deus, e é tanto que os judeus tentaram me matar, me pegaram e tentaram me matar, e pela graça de Deus eu estou vivo aqui hoje, é só pela graça de Deus que eu continuo vivo. Eu permaneço de pé e continuo dando testemunho e não falo nada além do que já foi profetizado e que foi anunciado através de Moisés. Eu não estou saindo fora daquilo que Moisés falou, daquilo que foi profetizado. Isso é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Estou falando, é a palavra que eu tenho pregado, que Jesus deveria padecer, isso foi profetizado e é isso que eu estou pregando, que Jesus deveria padecer e ser o primeiro a ressuscitar. Então, é o que eu estou falando, é o que eu estou pregando. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz. Vamos ver o que Festo fala. Lembra que Festo não estava conseguindo achar nada para condenar Paulo? Ele diz em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te faz delirar. Você tá louco, você tá lendo coisa demais, e esse negócio de você ficar lendo muito aí os profetas, essas coisas, você tá te fazendo ficar louco, delirante. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, de um são juízo. Ele fala, não tô louco não tô delirando não, as palavras que eu falo são verdade, eu estou em pleno juízo, não tô louco não. Olha só, aí começa. Porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Então ele fala assim, olha, porque o rei que está aqui me ouvindo, o rei Agripa, ele conhece as leis de Moisés, ele conhece as nossas tradições judaicas, então ele sabe do que eu estou falando. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crê. Então Paulo volta para o rei Agripa e pergunta, você crê nos profetas, rei? Porque eu sei que você crê. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Falta isso aqui para o rei se converter ouvindo a palavra de Paulo. Ele fala assim, Paulo, por pouco eu me converti às suas palavras, por pouco você me convencia. Se não fosse o endemoniado do Festo entrar no meio e falar que Paulo estava delirando e interromper Paulo, o rei tinha se convertido. Ai, meu Deus. E disse Paulo, porventura há Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Então ele fala assim, ai, bem que eu queria que por pouco ou por muito, não só o Senhor, rei, mas que todos que aqui estão me ouvindo se convertessem e ficassem igual a mim, exceto pelas cadeias. Ou seja, ele queria que todos se convertessem e vivessem como Paulo, exceto que fossem prisioneiros, assim como Paulo estava sendo. Dizendo ele isso, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então, eles foram ali pro cantinho deles, para conversar entre eles e falar, gente, esse homem não fez nada digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar este homem, se não houver apelado para César. Então, ali o rei Agripa vira para Festo e fala assim, olha,
ele apelou para César. Ele quer estar na presença de César. Se ele não tivesse apelado para César, a gente ia libertar ele hoje. Ele seria liberto da prisão hoje. Mas, como ele pediu para estar na presença de César, ele apelou para César e a gente não pode negar. Nós vamos ter que mandá-lo para César. Então, veja bem, ali Paulo seria solto. Ali a liberdade de Paulo seria decidida. Mas Paulo tinha apelado para César. Como é que Paulo ia imaginar que o rei Agripa iria estar passando por ali e iria querer ouvi-lo e iria decidir soltá-lo? Ele jamais poderia imaginar. Como ele viu que Festo estava querendo agradar os judeus, assim como Félix fez, ele temeu pela sua vida, então ele apelou para César, né? Ele apelou para Roma. Então, o rei Agripa então decide, fala, olha, nós não temos motivo para mantê-lo preso e nem motivo para matar. Se não fosse ele ter apelado, ele seria solto hoje. Então, ficamos aqui, né, com o capítulo de número 26, que eles não veem nenhuma falha em Paulo, nenhum motivo para poder matá-lo ou mantê-lo preso, mas são obrigados a mantê-lo preso porque ele apelou para César. E amanhã, no capítulo 27, nós vamos ver sobre a viagem de Paulo até a Itália, onde ele vai se encontrar com César. Então aqui nós vimos como que Deus agiu. E, gente, olha o que eu fico assim, como é que fala? Que eu fico impressionada, que eu fico feliz em ver aqui, é que apesar da situação de Paulo, apesar dele estar preso, dele estar sendo julgado, apesar de todo o estresse da situação, Deus ali está usando Paulo para pregar para as pessoas. Paulo está pregando, Paulo está anunciando o evangelho e quase que o rei se converte e aquelas pessoas que estavam ali também quase se converteram. Então, assim, é o poder de Deus, o mover de Deus na vida do cristão. O cristão verdadeiro, ele dá fruto o tempo todo. É o tempo todo, seja na tribulação, seja nos dias bons ou nos dias ruins, o cristão ele está dando fruto. E fica aí a minha pergunta para você: você dá fruto em tempos ruins ou só em tempos bons? Você fala do poder de Deus e glorifica a Deus somente em dias bons ou em dias ruins também? Fica aí a pergunta para você, para você pensar, para você analisar, para você meditar nisso. Né? Eu devo dar frutos em qualquer dia, o tempo todo na minha vida. Amém? Um beijo no coração de vocês. Amanhã o capítulo 27, já estamos quase terminando o livro de Atos, faltam só 2 capítulos, o 27 e o 28, pra gente ver como vai terminar essa história aqui. E conto com vocês amanhã pro próximo episódio. Não perca! Um beijo, Deus abençoe seu dia.